Velho, na moral, como que explica pra uma criança que coelho bota ovo de chocolate? Que jogada de marketing foi essa? Que droga que a pessoa que inventou essa história usou antes de inventar essa história? De falar que o coelho bota ovo de chocolate. E toda a representatividade dessa imagem, né? Todo o significado dessa imagem. Ainda bem que as crianças não são tão idiotas assim para acreditar nessa história, porque se fossem, nenhuma criança ia querer ter cachorro ou gato, toda criança iria querer ter um coelho para poder ter ovo de chocolate pro resto da vida. Porque na cabeça da criança, ela teria, tendo um coelho, ela teria ovo de chocolate pro resto da vida. Isso é até uma maldade, até você ilude a criança de uma forma dessa, que é uma maldade até grande, né? Quando a criança descobre que isso não existe. E aí, tipo, cara, qual foi o marketing, né? Que criou isso? E que doideira, tipo, você for estudar a história da humanidade, história da época do Império Romano, história dos povos que viviam naquela época, da cultura dos povos que viviam naquela época, das leis de classe social, né? Também tem aquela história, tipo, quem que era carpinteiro na época do Império Romano, né? Porque, por exemplo, eu sou imperador aqui do Brasil, vamos supor que o Império Romano é aqui no Brasil, eu sou imperador aqui do Brasil. Aí eu sei que o carpinteiro que mora lá no cu do Amazonas lá é o melhor carpinteiro do Império. Eu vou lá, mando buscar ele, mando mensageiro para lá, mando comitiva para lá para buscar ele, para ele vir aqui, para ele construir as mesas, os armários, as camas, as portas, as janelas do meu castelo, da minha casa, etc e tal. E aí ele vem e constrói. Se eu gostar, talvez eu até recompense ele. Senão a minha gratidão, meu agradecimento, só para eu ser imperador já é uma recompensa. Mas se eu gostar muito, talvez eu agradeça, eu recompense com algumas moedas, com um pouco de dinheiro para ele. Se eu não gostar, eu posso falar que ele está me ofendendo, eu posso mandar prender ele, mandar matar ele, que está desrespeitando o imperador e tudo mais. Então, era assim que acontecia. Até nos filmes retrata isso. Qualquer filme, por mais ficção que seja, retrata isso, que obviamente parecia ser muito a cara da realidade, né? Aí se eu sou um imperador muito bondoso, muito generoso, eu agradeço com, eu pago ele uma grana para ele e tudo mais. E reconheço o serviço dele. E aí o que que acontece? O carpinteiro, quem é que vai contratar ele durante o Império Romano? Se ele trabalhou para o imperador, a alta sociedade, a galera que tem dinheiro vai contratar ele, vai ter um nome, vai ser um glamour igual os famosos influencers de hoje em dia, os youtubers e tudo mais. Então isso acontece com presidentes também, né? Do mesmo jeito, ou grandes médicos, grandes doutores disso e daquilo, enfim. É... Se eu não gostar, se ninguém contratar ele, ele vai ter que achar outra profissão, né? Mas enfim. Então, assim, provavelmente o carpinteiro da época do Império Romano devia ter muita grana, né? Será que a história que a gente conhece é a história verdadeira? Ou será que é outra historinha de Coelhinho da Páscoa? Uma história que foi alterada, manipulada, adulterada por senhores poderosos, por corruptos que você não pode nem questionar e que subiram ao poder naquela época. Porque se você questionar qualquer coisa relacionada à história que eles contam, só de questionar, você já é o demônio, já está errado, já está perdido, é ignorante, não sabe nada, é louco, está falando besteira. Curioso pensar sobre isso, né? E no feriado da Páscoa, o que acontecia na época do Império Romano durante o feriado conhecido como Páscoa? Que já existia a Páscoa na época do Império Romano. E antes do Império Romano existia o feriado, mas tinha outro nome. E era também outro calendário, não era nem o calendário que a gente segue nos dias de hoje. Que o calendário que a gente segue nos dias de hoje, chamado calendário gregoriano, entrou em vigor depois do Império Romano, com a queda do Império Romano, quando o último imperador de Roma morreu. Que aí o Roma deixou de existir o poder Roma, né? E aí surgiu um outro poder. Teve um outro poder que tomou conta desse poder que era o poder representado pelo imperador de Roma. E esse novo poder impôs esse novo calendário para apagar o calendário juliano, que era o calendário que existia há vários milhares de anos, que era o calendário que existia durante o Império Romano, que era o calendário que representava o poder romano, e deixou de existir para dar lugar ao calendário gregoriano, que representa o poder que assumiu no lugar do poder romano.